Aí o Augusto Melo, né, que nessa resposta foi uma gangorra danada, né? Ele começa dizendo que está adiantado, depois ele diz que é um negócio muito difícil, e aí diz que a presença do Marcos Braz lá nada tem a ver com isso, mas que o Corinthians tem o interesse. Mas já tá tem um entrando plano na B, Champions, e plano C. mas que já tem o plano B e C. Ele fala 1000 coisas diferentes dentro dessa mesma resposta, né? Na boa pergunta da nossa Bibi Molina. Pode ser a montanha-russa, mas eu acho mais aquela xícara. Sabe aquela xícara do Paguinho? Que roda? Que roda, que só de pensar naquilo eu já... Assim, Ficar tonto. eu fico tonto, né? É mais ou menos isso. Tem uma hora que ele fala assim, tá próximo de concretizar. Aí ele dá uma corrigida, pro sim ou pro não. Não, daí acho Ou que seja, o Marcos Braz é a olha mesma pra coisa ele. que nada, né? E só para dizer que também esses movimentos também de vários dirigentes também tem a ver com o momento político de eleição da CBF. Claro. Cada vez mais o Reinaldo Carneiro de Bastos com federações, clubes, assumidamente já Da na união dos publicação, clubes, na união né? dos clubes, muitos, né? Enfim. Alguns que podem entrar, outros não. A gente sabe como é que é político ou a gente nem devia saber como. Enfim, a gente vai falar mais do Gabigol, né? Mas é como você destacou, né, Otávio? Essa fala peremptória dele significa o quê? Não tem a menor ideia do que Fala o quê? o que ele fala, ele usa muito Não, termo não, você- peremptório, que o é Augusto Melo. Decisivo, firme, rígida. Pode ser até empedernida em alguma acepção. Ah, Mauro, tava indo tão bem no final. Seguinte, Gabigol está treinando, hein? Gabigol Onde? se apresentou hoje. Voltou das e já férias está antes? treinando antes no Flamengo. Lil Gabi? Já está lá no Ninho do Nil Urubu. Gabi. Tá? Então essa Lil informação é Gabi em ação. importante. Nil Gabi Mas assim, tem disco novo? Álbum novo? Parece. Música não, nova? não. Pescoço, Não. pescoço. Agora não. sim, eu acho o Gabriel Barbosa um jogador muito acima Pô, da média. muito. O ano dele passado foi muito ruim. mas para um muito clube ruim. E ainda com assim, muitas bom. dificuldades financeiras como o Corinthians, e Eu que o quero próprio entender Augusto como é que falou. vão pagar. Teremos Mas uma se ele engenharia, der uma boa, Eu não sei. rearquitetura. Então, seria, acho que, muito bom pro Gabigol, porque o desgaste, infelizmente, com a torcida do Flamengo ele é muito grande, né? Assim, agora o Corinthians vai dar o quê? Uns 8 jogadores pelo Gabigol? Uns 9? Se vier um patrocinador. trocar. O problema é assim, pegando um caso recente do São Paulo com o Daniel Alves, quando o São Paulo apresenta o Daniel Alves, olha, depois da Copa América, que ele foi o melhor jogador da Copa Não, América em 19. foi o VAR. Tá. Mas não dava pra comparar o VAR. A Ah, princípio. tá. Não, É, não. tá, Mas certo. enfim, em 2019 o Daniel Alves, não, vamos ver um pool de empresa, não teve nenhuma. E você Claro. tem que fechar isso pagando quando até tá, hoje. enfim. então. E tá pagando ainda hoje, né? E aí a multa dele é 33 milhões de euros para um clube de fora, né? Isso. E 2.000 vezes, né? O É salário impossível pagar, dele, é o impossível salário pagar. dele para um clube Isso. do Brasil. Cara, assim, é muito alto o valor. 2.000 mais de vezes o muito salário. alto o valor. Reais, por mais que o Fla queira aceite diminuir esse valor. Não, o Flamengo pode será abrir que ele mão. vai uma aceitar, negociação. o Gabigol vai aceitar diminuir tanto o valor do salário dele? Salário não. Porque não. Salário não. Mas como é que o Corinthians vai pagar? Então, o Até Corinthians uma não... tausa da vida. Não, então, teria que ser um parceiro. Aí uma Então, negociação... mas e aí, esses parceiros toda vez que entra Não, por parceiro exemplo, no o meio... Corinthians... É claro, e não estamos falando, gente, por favor, mas entendam. Quando o Ronaldo Fenômeno acerta com o Corinthians em 2009, era ainda tudo uma... Mas é o Ronaldo Fenômeno, né? E ele, como dizia o André Sanches, esse início ele mandou muito bem, ele falou, eu não estou contratando o Ronaldo para jogar Contratou a futebol. empresa, cara. Ele contratou um pacotaço e A deu empresa. tudo muito certo, financeiramente, esportivamente e de patamar, assim, toda a Corinthians tinha dedicação. patrocínio. Mas é o Ronaldo Fenômeno, Corinthians né, tinha cara? patrocínio na época do Ronaldo. Não dá pra comparar No com o bumbum, Gabigol. cara. Sim. No No sovaco. bumbum, Não, no sovaco. tem patrocínios que iam direto para o Ronaldo, que ajudavam Sim, a viabilizar sim, a conta num acordo fechado num guardanapo. Que E é deu verdade, certo, o cara. Andrés até hoje guarda o guardanapo. Tem lá uma entrevista que eu fiz com ele para o canal do Ronaldo TV, falando sobre isso, tá lá um guardanapo, é muito interessante. Mas, gente, é o Ronaldo Fenômeno. Ah, mas em final de carreira, o Gabigol não está nesse final de carreira, claro que não. Não, mas Mas é na o última fenômeno. temporada- O pacote gente? com o Sim, pacote mas do assim, Ronaldo. na última temporada pro ele virou Flamengo chacota seria pra uma muita boa gente. a venda do Gabigol. Porque ele tem mais um ano de contrato, né? O Flamengo, de repente, pode oferecer uma renovação. Não Não. se sabe. Pro Flamengo é ótimo. Por quê? Seria uma ótima venda. O problema Os do valores- Corinthians é que o Corinthians não não. tem o dinheiro. Isso é muito claro. Exatamente, os valores você pode reforçar ainda mais o seu elenco, mas também, Tô pelo que a sensualizando. gente viu o Gabigol fazendo em vários momentos, inclusive no final do ano em podcast, alfinetando decisões, inclusive Sim, do sim, Tite. sim. Então já mostra que ele não vai mudar esse caráter dele de não aceitar reserva. E aí vai, querendo ou com o não, Tite pode mais acabar ainda. conturbando ainda mais o ambiente, porque claramente e ele não o é a primeira Augusto opção fala, pro né? Tite. A gente precisa contratar mais centroavantes. E aí o Yuri Alberto também foi um jogador caro. E ainda entra esse pacote aí de que o Gabigol, Será que por o exemplo, pode ser Flamengo banco. não aceita o Yuri Alberto tomar um cascaio?
nessa negociação, de repente? Porque Não, o Mauro uma colocou algo que é possibilidade. importante. Tem mais um ano de contrato. Tu que falou, né? Não, foi o... Mais um ano de contrato. Daqui a 6 meses ele está livre. Esse é o Esse último, é o braço. exatamente. Então, pode assinar. vamos Por supor isso que, que... quiser que ele exatamente saia. por isso que eu Exato. digo que pro Flamengo seria uma boa a venda dele agora. 33 milhões, né? Para fora. Pra Corinthians, fora. Corinthians não sei Dinheiro. como. Aí quem tem que explicar alguns. Chega o Flamengo tem aqui, ó, 10 milhões de euros para liberar agora. E aí? O que faz o Flamengo? Ou pega 10 agora ou não pega nada no final? Não, Então. a questão é essa. A questão é que o Corinthians não tem a grana. Pô. Então, O aí mercado Tem que dele. esperar o lance do patrocínio, né? Que, aliás, é uma outra promessa de campanha do Augusto, que é limpar a camisa do Corinthians. Menos patrocínios e mais dinheiro. Ou seja, É ótimo. entra um patrocínio master que paga muito mais do que todos E o os outros resto fica patrocínios livre. da camisa. A camisa fica mais limpa, Agora- mais agradável visualmente. E você vê o patrocínio. Em termos de... Claro, isso aqui, gente, é uma suposição Olha aí. que pode mudar. Por exemplo, inclusive estamos com o mercado aberto na Europa, vai com um time de médio para grande na Europa, perde, sei lá, 1 ou 2 atacantes por lesão e tal. O Gabigol teve aquela passagem frustrante pela Europa por culpa dele e também de momentos que não eram bons da Internacional e do Benfica, ok. Já tem uma idade, mas é um jogador de nível de seleção brasileira, um artilheiro, um cara de muita qualidade. Esses lances que eu nem sei quais são, mas a gente sabe que são de muita qualidade e tal. Mas o Gabigol, em termos de mercado lá fora, hoje pode ter os Estados Unidos e pode ter a Arábia Saudita. Mais algum? Acho que não. Europa, muito difícil. E de um nível legal, inclusive Pagando que o pague que o isso aí, Flamengo não vai. gostaria Não vai, de gente. receber, com certeza não. Porque o Gabigol, salvo engano, ele já tem 27 anos. Então, por exemplo, o Beraldo que acaba de ir, Acho que né? é 9,6, né? jovem, o Moscardo que está indo, pegando exemplos de agora, né? E estamos falando de postos diferentes, né? Aquela zagueiro, excelente zagueiro, um excelente volante, muito jovens, muito promissores. Não vai por 33. Assim, E ninguém pro deve torcedor comprar. do Flamengo, eu acho que não faz sentido, eu tô falando aqui, pro Flamengo pode soar boa a venda do Gabigol. Mas imagino que pro torcedor, ver um ídolo como o Gabigol ser vendido pro clube Corinthians. do Brasil, Então, né? Pro Corinthians, que Mas é um eu rival. E é acho, uma eu acho que coisa- o torcedor o do time do Flamengo não tá Brasil não é ligando muito legal. não, tá? não, mas vai ver Torcedor a do coisa. O torcedor do Mas Flamengo é um preferiria que ele modus fosse pra operandi. MLS. Não sei. Pra... Então, também. eu tenho certeza. Não eu sei. tenho- Não, eu tenho O não, torcedor do não. Flamengo tá muito na bronca com ele, Não, cara. mas não quer que ele venha jogar contra o Flamengo. Não sei. Aliás, é uma característica que eu acho positiva, eu acho positiva da gestão Landim e Braz, é de não reforçar adversário direto. É óbvio. Então, o que segurou o Pedro e valeu a pena, não negociar jogadores. Claro, o Everton Ribeiro a gente vai falar já falamos ontem também, é uma outra situação. Mas, enfim. Aí é fim de contrato. Fim de contrato, tá. Não, mas o Agora, Flamengo também Gabigol- ofereceu mais um ano, né? Aí queria não, ver. ele já ofereceu a tentou, renovação. enfim. Mas assim, o Flamengo não. E eu acho que está corretíssimo, o Flamengo e todo mundo que pensa assim na história. E você não só não negociar um cara, mas não negociar com o adversário direto. É. O próprio Flamengo Fantástico de 2019, muito se fez vindo da Princesa Isabel 77, graças àquela dupla fantástica, o Gabigol e o Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique não foi para o Palmeiras porque o Santos falou: não vou reforçar o adversário direto paulista. Mas E óbvio, reforçou o Flamengo que foi a campeão em torto cima e do direito, Santos. né? Sim, mas. Torto e direito. Não, e vários, já tinha Diego Ribas. Ok. Ah, tem um monte. O próprio Gustavo Henrique depois, um pouco mais, um pouco menos. Thiago Maia. Mas. Thiago Quer que eu Maia. continue? Melhor não. Ah, tá. É pro Santos. Tá. Não pro Flamengo. Quase teve o João Paulo. Ó, já É. tem enquete aqui Verdade. no chat. O Flamengo deveria negociar Gabigol com o Corinthians? O sim vai vencendo, tá? 62% dizendo que sim, 38% dizendo que não. Imagino que tenham torcedores do Flamengo envolvidos aqui Claro. também nessa votação, né? Mande seu voto e mande sua mensagem também, seu superchat, para participar com a gente aqui da Se o Eu, Flamengo se sou quiser- Flamengo, não negocio com o Corinthians. Fale. Não, não, Ó, não, porque falando assim, em a gente... superchat, tá na tela, ó. Vamos dar Antônio preferência ao Santos. amigo internauta. Não, mas pode falar primeiro. Não, é Fala porque primeiro. assim, na minha cabeça, vai ter que muita coisa dar certo, além do Gabigol, pro Corinthians ser um adversário direto na briga por títulos. Ah, sim. Porque o elenco realmente dá. mostrou que é muito fraco. E Mesmo com ainda essas mais em três relação ao do contratações Flamengo. aí. Né? Agora tem o seguinte, o Santos já fez tanto favor ao Flamengo, já usou tanto o Flamengo, se o Gabigol não tá bem lá, empresta o Gabigol uma temporada pagando salário. É. Pô, Princesa Já é Isabel bom. 77, E pro- onde ele começou. Pro Gabigol, Pô, pensando na seria situação lindo. do Corinthians, né? Nossa, Eu já tô Financeiramente jogando no falando. Santos, filho. Ele Não, vai, beleza. tem um Voltando Série B. pro Vai. tema aqui, ó. O Gabigol vai abrir Vai. mão do salário dele lá de, quase 2 milhões. É muita coisa, né, irmão? Que ele recebe em dia pra ir pra uma situação em que talvez ele não vai receber em dia. Muito bem colocado, seu. Não é? Não tem isso? É Otaviano, né? É. Muito bem colocado, você tem razão. O Antônio Santos. Os Otávio e o Otaviano são boa pinta, né? Não? É, são os dois A mídia bonitos. brasileira,
Como um clube que deve para Deus e o mundo tem a pachorra de entrar em contato com um jogador que recebe 2 milhões por mês. A FIFA deveria punir isso, diz aí o Antônio Teve Santos, um dirigente aí com o que eu acabei de falar. do Talleres, da Argentina, né? É o que Fassi, falou né, que do todo mundo Talleres. sabe que o Corinthians é um péssimo pagador, que não paga ninguém. Fica devendo a tudo Mas e a aí todos. ele vendeu o Pachorra Garro, é né? bom. Mas de repente... Mas quem disse isso não foi o Fassi, foi o do Argentino Júnior. Argentino Júnior. Por causa do Vera, né? Exatamente, exatamente. É, porque aí você fica Pachorra. com uma fama de mal pagador e é até um problema para você conseguir ser agressivo no mercado. Né? Deportivo Pachorra é um belo nome de time da Libertadores, hein? Deportivo Pachorra. É, essa também é uma pergunta que a galera se faz, né? Eu imagino que o pessoal do chat também esteja se perguntando. Se o Corinthians está devendo tantos, e aí tinha o problema de pagamento do Rojas, por exemplo, né? O Rojas ameaçando ir à FIFA para receber lá direitos de imagem que estavam atrasados. Aliás, o Augusto disse que isso já está resolvido, né? Se ele pagou tudo, a gente não sabe, mas ele disse que já conversou com o Rojas. Como é que o Corinthians consegue, por exemplo, o Garro, que era um cara que estava sendo muito querido no mercado, né? Muito disputado no mercado, que é o camisa 10 do Talleres, né? Então, essa é uma pergunta que fica no ar. Porque o Corinthians fez boas contratações. O Garro é uma ótima contratação. Foi um dos melhores meias do campeonato argentino. Né? Mas ultimamente o Corinthians tem trazido jogadores da Argentina e a coisa não tem andado, né? Não, tá numa Não tem fase... andado, né? E assim, se tu comprasse o Messi com 26 anos, ia dar errado, assim, o Corinthians, neste momento, tá? Às vezes acontece isso, cara. Pegar na história corintiana, o próprio Corinthians teve jogadores espetaculares na fila de 54, 77, bons times, mas não dava certo, cara. Às vezes o cara, inclusive, saía e... Pegar o maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores do mundo, o Rivelino. Pô, o Rivelino ganhou um torneio do povo em 71 e o Rio São Paulo ganharam 4 equipes por falta de datas por Com conta todo da preparação carinho da não Copa da ganhou nada, Inglaterra. né, Mauro? Aí ele vai e já é bicampeão carioca pelo Inacreditável. Fluminense, da máquina montada pelo Francisco Horta. Então, assim, pô... Tô puxando aqui os argentinos que fizeram sucesso no Corinthians, Carlitos Teves, Muito. Mascherano. Sim, muito. Aí depois veio aquele zagueiro que era ruim, que doía, Seba. Você vai ver junto. Meu Deus Mas do vieram céu. juntos, né? Aí veio aquele meia ruim também, que tinha 2 nomes. De Federico. De Federico. De Federico. Aí veio esse agora também aí que não joga E o nada. Herrera, centroavante? Herrera, e esse que não joga nada aí agora também. O Herrera foi bem no Corinthians. E, O não, Bocelli foi bem teve na Série B. números. O Como é que chama Bocelli esse aí teve que números. tá agora aí, que veio também da Argentina? Do Racing? Rojas. Não, mas ele é paraguaio. Mas veio do ele é futebol paraguaio. argentino, tô dizendo, né? Vou te falar, não tá dando sorte, hein? É. Tá louco. Esse aí, quando foi contratado, ele o Mauro viu a falou, Copa e torceu é o pro Messi, é o novo Messi, o Mauro falou. Não, o De Federico chegou Lembra? quase, lembra? De Federico. Nossa, como Matias era de ruim. Federico. Como era ruim, cara.